paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 11, com o tema do trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre a sutileza das mídias sociais. Vimos durante todo o trimestre, já estamos quase no final das lições, temos mais apenas 2 lições após essa, e vimos que o inimigo ele é astuto, ele tem muitas ciladas, muitas armas contra a igreja. Então temos visto durante esse trimestre muitas coisas que a igreja tem que saber que está sendo atacada para poder se defender. Vimos que a banalização da graça, a imoralidade sexual, normalização do divórcio, materialismo, ateísmo, ideologias contrárias à família, relativização da Bíblia, enfraquecimento da identidade pentecostal, o movimento do desengrejado e, na última lição, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então hoje a gente vai falar de mais um aspecto desses ataques, e esse está à moda, está bem moderno, pois trata-se de uma situação que vivemos em pleno vapor, principalmente, imagino até após a pandemia, intensificou o uso das redes sociais e muitas das vezes alguns temas aqui que nós vamos abordar, como a desumanização, então coisas graves que o inimigo tem atingido a mente daqueles incautos, aqueles que não vigiam e às vezes até pensa que a internet é a terra sem dono, que qualquer um faz o que quer e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então é algo que nós devemos estar vigilantes também em relação à nossa vivência neste mundo. Jesus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E há também o mundo virtual, que nós estamos nele, precisamos participar dele, precisamos usá-lo como ferramenta, mas não fazemos parte do modismo ou da forma como o mundo usa essa rede social ou a internet. Estamos hoje mais uma vez com o nosso irmão Evandro. A paz do Senhor, meu irmão Evandro. A paz do Senhor, meu irmão Fernando. Feliz de mais uma dobradinha aqui com o irmão. Aí vamos nessa para mais um estudo aí de EBD. Hoje de forma online, Mas graças a Deus, que Deus continue nos ajudando e o seu Espírito nos inspire para desenvolvermos esse ensino nesse dia. Exato. Texto áureo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A verdade prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. Durante a lição a gente vai ver que a rede social em si, a internet, ela não é má nem boa, ela é neutra. O problema é o uso que se faz dela. E os objetivos da lição são apresentar a realidade dos cristãos na era digital, elencar os desafios de ser igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais e relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Então vamos extrair esses objetivos dos 4 tópicos da nossa lição. O texto da lição se encontra em Romanos 12, 1 a 3 e os versos 16 e 17. Irmão Ivandro, pode fazer a leitura? Vamos lá. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 16 e 17. Sede unânimes entre vós,
mas ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém, né? Então, a Bíblia, como também veremos na lição, ela nos dá norte, né, para toda a nossa forma de viver, né, todo o nosso comportamento, inclusive na rede social. É um livro tão espetacular, né, que ele é atemporal, né, e ele perpassa, né, todas as culturas e nos dá uma orientação de como devemos viver. Nessa leitura a gente já viu aqui como nós devemos nos portar em todos os ambientes, inclusive aquele que é virtual, né. Na introdução aqui no plano de aula, antes de adentrarmos aqui no comentário da lição, eu destaquei aqui algumas palavras que a gente vai estudar durante o tema aqui. É uma falsa realidade, né? Também destaquei aqui que há, né, a desumanização, né, no ambiente virtual, há mudanismo, sensualidade e narcisismo, né? Durante o estudo a gente vai falar sobre essas palavras-chave que demonstram, né, como é perigoso se não soubermos, né, nos comportar e compreender que somos responsáveis pela forma como usamos e, mais que isso, né, o Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está contemplando todas as coisas, né? Tudo está sendo registrado e um dia prestaremos conta até de nossas palavras, nossos atos e nossas ações, inclusive no virtual, que parece que é algo que alguém está lá escondidinho e ninguém está vendo, mas o nosso Deus está vendo e um dia nós haveremos de prestar conta. A introdução no comentário da lição diz o seguinte: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais. Embora seja muito poderosa, isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer uso das mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Então é uma ferramenta, né, como qualquer outra ferramenta tecnológica, né? Ela não é má, não é boa, né? Quem é mau e quem é bom é quem usa, né? Da forma como vai usá-la. Diz mais aqui na introdução: mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo portanto boas ou mais em si mesmo, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsável, né? Então, quem está usando tem responsabilidade. Hoje as leis buscam, né, tentar criminalizar muitos crimes que ocorrem no virtual, mas antes das leis, né, poderem alcançar alguém, nós temos também a nossa vida que devemos pautar no padrão bíblico, padrão de santidade, um padrão que um dia prestaremos conta diante de Deus. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais. Glórias a Deus. Então, onde a gente vai buscar orientação? Está aqui na lição. Busquemos orientação, então, na Escritura. Os princípios que devem orientar a sua navegação, né, no espaço virtual. Então, a Bíblia nos dá orientação para todos os ambientes. Como nós devemos nos portar em relação à sociedade, né? É interessante que nos dias de Jesus orientava os discípulos a se comportar em relação ao governo, né, em relação aos impostos. Então, a Bíblia nunca nos deixa, né, tateando o caminho, ela sempre nos dá uma direção. E, né, a gente vê muitos exemplos na Bíblia, como Daniel, né, foi para um ambiente diferente, né, da sua nação, da sua cultura, da sua religião, mas ele fez um propósito, ele e seus amigos, né, que não iam se contaminar. Também assim o jovem, bem assim, né, o adulto que está usando as redes sociais, ele tem que entender também que não deve se contaminar com as coisas que muitas das vezes soltam aos olhos, né? Cada livro inspirado da Bíblia contém princípios que norteiam, disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço, né? Cyberespaço. É interessante, né, irmão Ivan?
que a Bíblia é sensacional, né? Pois nos dá direção para tudo, né? Glórias a Deus. Talvez alguém possa dizer... É um livro fantástico. Alguém pode dizer, fantástico, extraordinário, porque independente do ambiente temporal em que a gente vive, sempre haverá uma resposta, um caminho a ser seguido. Às vezes as pessoas buscam respostas em outras, onde se tem uma Bíblia em casa aí não vai dar uma revisada, uma pesquisada, né? E achar, né, irmão Fernando? E com essa virtualização, tornou-se até um pouco mais fácil de se procurar uma resposta. Você coloca lá, por exemplo, no próprio aplicativo lá, uma palavra relativa a algo que você está passando e você acha na Bíblia um norteamento para que você possa caminhar de forma sadia e santificada dentro dos conceitos bíblicos e princípios que o Senhor se agrada, né? Então até o instrumento, né, que é a internet, pode ser usado por bem, né, nesse sentido. Exatamente. Você fazer uma pesquisa rápida, né, fazer um estudo bíblico em relação a como você deve se comportar, né? Isso. Então, outra coisa, irmão Fernando, a virtualização, ela nos dá formas de prosseguirmos, certo? Quando você, irmão Fernando, está na internet fazendo alguma pesquisa, é você quem digita, não é o computador ou o smartphone ou o tablet que digita só. Você tem o controle, então, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que estamos pesquisando, né? É verdade. E aqui na lição, na introdução, ela diz um segredo, né? Porque a Bíblia ela tem essa capacidade de nos orientar em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos, todos os ambientes. Aí diz aqui, né? Está lá em Hebreus 4:12, né? Porque as escrituras são vivas, né? Então a Bíblia lá em Hebreus está dizendo, né, que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante e mais cortante, né, do que uma espada de 2 gumes. Então ela é viva e permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. E elas podem então orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar tanto no mundo real como também no virtual. Nesse aspecto da palavra ser viva, já é também aqui algo que a gente pode aproveitar para usar para essa arma poderosa que é a palavra de Deus, né? E na rede social evangelizar. Às vezes alguém está lá de forma, né, que carecendo de ouvir uma palavra, ouvir a voz de Deus, e você compartilha lá um versículo, né? E aquela palavra, ela é viva, nós devemos entender isso, é espiritual, é algo, né, que é maravilhoso. Ela pode produzir fruto na vida daquele que está, talvez até pensando em tirar a sua própria vida. Então, nós temos essa ferramenta maravilhosa, que é a palavra de Deus, né, de poder também compartilhar, né, a sua mensagem através das redes sociais. E entendendo que não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo. Então a palavra, ela penetra no coração e o Espírito Santo fala, né, ao coração daquele que leu e estava carente daquela palavra naquele momento. Primeiro ponto, primeiro tópico, os cristãos na era digital. Primeiro subtópico, a realidade do universo. Irmão Evandro, nos passa aqui esse ponto que o irmão pode nos trazer nessa aula. A realidade do mundo virtual online. Lemos em Eclesiastes que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. E
os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Nesse primeiro subtópico aqui, irmão Fernando, aqui está falando, né, que uma geração vai e outra geração vem, né? E a geração atual, conhecida por um escritor, ele classificou essa geração de 2000 para cá como geração selfie. Ele escreveu um livro e tem essa geração selfie. O nome desse livro é Geração Selfie. O nome dele é Rodolfo Kapler. E uma das coisas mais interessantes é que a internet, irmão Fernando, ela atribui coisas boas como coisas negativas, né? Cabe cada um escolher. Conteúdo, né? E isso, a nossa palavra-chave nesta lição é mídia. E o que são essas redes sociais, né? As redes sociais são digitais, são aplicações que operam através da internet e que têm como finalidade conectar pessoas e organizações. E em uma pesquisa, irmão Fernando, eu vi aqui que o crescimento foi muito grande das redes sociais, né? Foi um crescimento bastante exponencial, a propagação ganhou muito mais força com o crescimento das tecnologias dos dispositivos móveis, né? Hoje a maior parte dos acessos à internet é provavelmente por telefone, tablets, essas redes móveis, você chega mais rápido, né? Há uma grande facilidade, né? E as principais redes sociais que estão aí em alta nesses anos aí próximos aí, eu tive o Facebook, por exemplo, irmão Fernando, eu vim ter o Facebook em 2009, não era nem, como é que se diz, famoso, mas ali eu ganhei meu primeiro notebook em 2009, e aí o que foi que eu fiz? Minha sobrinha fez o MSN, fiz o Orkut e comecei a evangelizar através de Orkut. As minhas redes sociais eu não uso ela. Só existe uma parte, eu guardo algumas lembranças para um dia dar um testemunho, fotografias no Facebook. Eu tenho ele apenas para guardar fotografias. E as principais redes sociais da atualidade são Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Esses são os mais famosos, né, irmão Fernando? Os mais modernos. Sem falar que o WhatsApp está aí forte, muito forte no mercado, né? E tem o Snapchat e outros mais aí que a gente... Telegram, né, irmão Fernando? Telegram, então é um mundo vasto, sabe? Isso. E nesse período, nesse tempo de tecnologia, não adianta, a igreja estar presente. A gente não tem que fugir. Tem que usar a tecnologia, né? Exatamente, ao nosso favor, né? Isso. Porque as redes sociais, elas proporcionam muitos benefícios. Através delas é possível criar novas amizades, vencer as limitações de distância, interagir com pessoas que estão longe, promover intercâmbio, enfim, fazer uma aula dessas aqui que a gente está fazendo agora, divulgando então o reino. Pode ser usado para o bem, né? Pode ser usado para o bem. Essa é a forma para o bem, mas ao mesmo tempo, isso. Tem muitas armadilhas. As redes sociais permitem tantos benefícios, ela também traz vários perigos e malefícios. É verdade. Né? As redes sociais podem desencadear, irmão Fernando, problemas
aí psicológicos e contribuir para quadros depressivos, onde as pessoas podem promover um isolamento social, podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais, podem promover o relativismo dos fundamentos éticos e moral, né? Então é um campo aí bastante preocupante de modo negativo, porque você sente por exemplo, eu tenho aqui um desentendimento com o irmão, e aí eu posto uma indireta lá, não é? No status, posto uma indireta no Instagram, e assim sucessivamente. Então, é necessário a gente ter cuidado, muito cuidado mesmo, irmão Fernando, porque as redes sociais não adianta. Essa nova geração, essa nova forma de vida virtual, né, o mundo digital, tudo que se posta é visto. Rapidamente é viralizado, é expandido, chega aos ouvidos, às vezes até as informações é distorcidas, né, irmão Fernando? Por não termos o cuidado. Então, esses são a parte preocupante da internet, da era digital que a gente está passando. É verdade. Embora seja ferramentas, né, como a gente tem visto aqui, úteis, né, podem ser bem aplicadas, né, mas também, como o irmão falou, né, pode gerar briga, né, rede social como o WhatsApp, né, quantas brigas há, né, ali que se inicia, pessoas estão distantes e se sentem mais à vontade até de ofender os outros. E além de todas os outros perigos e armadilhas que nós veremos aqui na lição, né, então, como a gente já estudou aqui na lição, ela é neutra. O problema é quem está fazendo uso dela, como está fazendo, né? Por exemplo, o irmão falou agora de mentiras, né? Quantas mentiras há na internet, né? A gente não pode acreditar em todas as notícias, né? Tudo que postam não é verdadeiro, né, a priori. Você tem que examinar, né, tudo que se é postado, a gente precisa examinar, ter o cuidado de postar, para que você não venha sofrer bullying virtual, que também não tem para onde correr, irmão Fernando. Não só é físico, tem bullying virtual também. Isso. Por isso que está sendo criado as leis aí para a internet, porque os fake news, né, ele pode trazer consequências, a levar as pessoas a um ponto de depressão, a um ponto de uma raiva, sei lá, uma raiva que você não consegue controlar. Porque a pessoa está, o senhor está aí desse lado, o senhor está aí dá uns 2 quilômetros, não dá, irmão Fernando, daqui? A sua casa? Um pouquinho mais. E aí, o que é que acontece? De repente você tem uma raiva dessa pessoa, como você não fica? Como eu não fico se tem uma raiva do senhor, por exemplo, numa distância dessa? Ou lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, do outro lado do mundo, como você não vai se comportar do lado de cá? Com a irritabilidade. Você não vai poder conversar com a pessoa, até porque ela, saiu, lhe magoou, saiu, você vai ficar ali à toa. Então, tudo isso precisa ser bastante cuidadoso. A rede social a gente poderia comparar como uma faca, né? Tanto serve para matar, como serve para você cortar o alimento, descascar uma laranja, né? Então depende de quem está usando, como está usando e o cuidado que tem ao usar. Porque ainda que a faca seja útil para você preparar uma alimentação, descascar uma fruta, também você pode acidentalmente se cortar, né? Então, exatamente, tem que saber usar e tem que vigiar. Um dado importante, irmão Fernando, é que essa geração, né, o escritor do livro, ele separou 10 tendências de identificação dessa geração. Esse povo de internet, a maioria, né, que não tem controle, principalmente os jovens, né? A internet, por exemplo, passa a maior parte do tempo em interações online,
sem tempo. Desenvolvimento lento, ou seja, demoram mais para se desenvolver fisicamente e emocionalmente. Então, há uma fragilidade, né? Isso. Há uma fragilidade para o desenvolvimento, entendeu? Isolamento, pouco envolvimento cívico, aquela interação, irmão Fernando, física, palpável, de abraçar, de tocar, conversar fisicamente é diferente. E veremos aqui que isso faz parte da igreja, né? Veremos que essa interação faz parte do corpo, né? O corpo tem que estar bem ajustado, não pode ficar tão separado assim sempre, né? Como veremos aqui na nossa lição. Outro aspecto também em relação, né, à rede social, como você falou, que é feita para, né, interar as pessoas, para as pessoas, né, fazerem até amizade, mas infelizmente muitos estão tão viciados, né, que tem aquela ligação virtual e esqueceu de ter a ligação com o pai, com a mãe, né? Às vezes na refeição está lá viciado e é realmente algo que tem mexido, né, no aspecto psicológico das pessoas, pois é um vício igual a droga. Se você tira hoje um celular de um adolescente, é capaz do adolescente, né, adoecer. Então você vê que existe abstinência. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e saber usar, né, e também instruir, né, os nossos filhos para que não sejam tão dependentes disso. O segundo subtópico fala cristãos conectados, né? Então aqui, resumindo esse tema, esse tópico, vai dizer que, né, na época da igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo, qual era a tecnologia para poder propagar a mensagem, para poder alcançar, né, vencer as distâncias? Era a carta, né? Então era uma tecnologia, né? A carta, pois através dela, né, das epístolas, Paulo instruía as igrejas, né? Paulo discipulava as igrejas, Paulo orientava os pastores. Então a gente vê que parece que é uma coisa assim tão ultrapassada, né? Hoje que ninguém talvez nem saiba mais o que é um selo, o que é um envelope, mas era a tecnologia da época e foi bem utilizada pelos cristãos. E hoje nós temos então e-mail, tem WhatsApp, tem Facebook, tem YouTube, como nós estamos usando agora. Então é a tecnologia dessa geração. Então nós devemos saber usar, né, aprender a usar, dominar essa tecnologia e usar para, né, o maior ofício que o homem pode ter aqui na Terra, que é anunciar o Evangelho, né, ser testemunha de Cristo. Eu separei um trechinho aqui. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. Então, irmão Fernando, esse pedacinho aqui que eu citei aqui é eficiente e muito mais dinâmico. Isso. Há uma facilidade, né? A internet ela facilita alcançar vidas. Isso. Como você acabou de citar o YouTube, então a gente precisa, como igreja, a gente precisa expandir um pouco mais, né, para que venhamos trazer o pessoal do mundo virtual para o mundo real. Exato. A gente vai falar mais à frente, né, que embora ela é esse instrumento de comunicar, a igreja realmente, né, a igreja ela só prova, né, toda a interação real quando está congregada, né, quando está junta, quando está abraçando uns aos outros, né. Então, a gente pode até atrair pelo virtual, mas tem que chegar no real, né? Se a gente pensar em congregar só na internet, ceiar pela internet, né, ser batizado pela internet, virtual, né? Hoje existe, né, o metaverso. Não sei se o seu irmão já leu alguma coisa sobre isso. O metaverso tem até igreja, tem uma igreja da Batista Lagoinha, eu acho que ela talvez seja a primeira aqui no Brasil, que tem uma congregação no metaverso. O pessoal bota o óculos virtual
e ela tem a sensação que está entrando na igreja, senta na cadeira, olha para o lado, vê um bonequinho que é outra pessoa, que são tudo avatares, né? Então eles têm aquela interação virtual de que como se estivesse num culto. Porém ali, né, é limitado. Ali pode até ser uma opção no momento de pandemia, no momento, né, de que as pessoas não podem se encontrar, mas tem que haver o encontro depois, tem que haver a comunhão. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E o membro, ele tem que estar, né, em comunicação com o outro. Né? Cada um fazendo a sua parte, mas todos ligados à cabeça que é Jesus. Vamos para o segundo tópico, irmão Evandro. Fala sobre os desafios de ser igreja na era digital. Né? Então a gente vai ver aqui alguns males, né, que as redes sociais promovem. O primeiro é a desumanização. Lê aí, irmão Evandro, diga aí para nós o que o irmão tem sobre esse tema. Os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro subtópico, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Esse ponto aqui, irmão Fernando, me chama bastante atenção, né? Essa passagem de Tomé, que eu analiso, sabe, irmão Fernando, Tomé andava ali com o mestre, que privilégio. Não era você ver o mestre ali em carne e osso fazendo milagres e você ainda duvidar. Isso. É de um raciocínio que eu dou uma viajada lá nas escrituras, irmão Fernando. Não é a mesma coisa, sabe, irmão Fernando? A gente lê a Bíblia virtual no computador, por exemplo, não é a mesma coisa de você ler ela física. Há um sabor diferente. Apesar dos versículos serem iguais, a gente ter a sabedoria de buscar as fontes corretas, mas há uma diferença. Então, Tomé, quando ele viu o mestre ali, ele duvidou. Ele duvidou. E quando eu viajo nessa passagem, ela mexe um pouco comigo, que é uma das mais notáveis que eu vejo na Bíblia, porque, como eu falei, você vê Cristo fazendo os milagres e você ainda duvidar. É a mesma coisa do mundo, de você ver o virtual do mundo real. Há uma artificialidade no mundo virtual. Então, essas coisas artificiais, essa geração ela não consegue entender. Perde muita coisa. Consegue se convencer da sua própria artificialidade. Isso. Mas a gente que veio lá e estamos aqui, eu acho assim mais preparados para enfrentar essa era digital. Mas estamos aqui como igreja para fomentá-los, né, de coisas boas, orientá-los e assim a lição no decorrer fala que essa geração é uma geração um pouco mais inteligente, isso entre aspas em era na esfera digital, né, irmão Fernando? Mas quando a gente vai para uma outra parte, eles precisam do nosso apoio. E nós, como igreja, precisamos fazer essa diferença e fazer esse presente na vida real deles para que eles venham ter uma percepção da artificialidade que está no mundo virtual, né? Isso. Tem que ter o contato, né? Tem que ter a comunhão, né? Como diz aqui na lição, tem que ter essa experiência, né? Porque o virtual, como você falou, a pessoa ela fica meio alienada, né? Ela perde sentido, né? Perde o sentido de estar junto, de conversar. Como a gente falou agora há pouco, muitos filhos já nem conversam mais com o pai, ou conversa pelo WhatsApp. Está do lado do pai, da mãe, na mesa de jantar, talvez mande uma mensagem, ao invés de olhar, né, olho no olho e conversar. Isso.
né? Então a igreja E assim, é palpável, como diz aqui, né? Hoje as pessoas não sentam mais ali. Por exemplo, aí eu chamo o irmão, chamo outros irmãos aí, vamos comer uma pizza ali numa pizzaria ou um sanduíche, vamos lá, a gente vai. Chega lá, é impossível não tocar no celular. Impossível você não estar ali olhando o celular e acaba que você desvia. Isso. Não existe mais aquela reunião de família sem ter o contato, sem ter o contato virtual. Não existe mais isso. As pessoas hoje, irmão Fernando, elas almoçam umas na frente, outras atrás, não se sentam mais para conversar, outras assentam na mesa para almoçar e assistindo uma coisa, assistindo outra, porque o celular está ali, é praticamente uma TV, né? Praticamente uma TV, então ela coloca ali, e essa virtualização, ela prejudica, você não se alimenta bem, você não alimenta o seu espírito também de forma que é necessário, entendeu? Traz uma falsa impressão de que há uma igreja ali e as pessoas não estão conseguindo, muitos não estão conseguindo ver por este lado, entendeu? É importante estarmos ali, estarmos nesse mundo como igreja, sim, mas também é importante estarmos no templo. Por que não convidar? Quando eu entrava para evangelizar, irmão Fernando, eles saíam logo. Os amigos saíam logo quando eu entrava para evangelizar. Vou aqui, volto já, e deixava lá em offline. Então, é isso que acontece nos dias atuais também. Quando a gente começa a pregar a palavra ali, o que acontece? As pessoas, às vezes, recuam, mas a gente deixa a mensagem. Amém. É verdade. E a palavra é viva, né? Uma hora vai ler, né? Exato. Uma hora ele vai lá olhar porque é impossível. É impossível o camarada ter um celular e não verificar. Um dia vai ter que ler. Um dia vai ler. Então a gente vê aqui que as pessoas esqueceram, né, de contato, né, o contato de palpável, né, de realmente estar presente ali. Às vezes eu censuro. É onde entra a desumanização. Às vezes eu censuro os meus. Deixa o ser humano para ser artificial, né? Isso. Eu às vezes censuro aqui os meus aqui em casa, que às vezes eu estou falando alguma coisa, perguntando algo, aí alguém diz assim, não, deixa eu responder aqui essa mensagem aqui primeiro. Eu falo, não, aí é virtual, aí espera, eu sou real. Fale comigo primeiro, depois você vai para o virtual. O virtual, ele pode esperar, mas o real não, o real está aqui, então tem que conversar. Né? Então, o segundo subtópico vai falar sobre mundanismo. É outra sutileza, né, que a gente encontra, né, nessas redes e que a gente tem que vigiar. Né? Então a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Então, embora a gente está usando a ferramenta, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai falar aqui sobre alguns pecados, né? E vai falar um que é o narcisismo, né? Aquele que você tem, né, que se mostrar, você tem que estar ali, né, tem que tirar 10 fotos por dia para receber like, curtida. E a igreja também ela tem que vigiar nesse aspecto. Né? Ela não é para se mostrar, não é para fazer o marketing dela, é para apresentar Jesus. Né? Então Jesus cresça. Exato. E nós diminuamos. Então a igreja ela não pode ser espetaculosa, ela tem que ser influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Né? Então as pessoas, é a cultura do like. A gente vê que até cantores, né, hoje acabam, né, cedendo aos seus princípios, né, quando vai falar sobre homossexualismo, sobre aborto, eles ficam em cima do muro para não perder os seguidores, para não perder os likes. Outros são mais corajosos, né, e defendem os seus princípios e acabam sendo cancelados, acabam sendo, né, perseguidos, né, nas redes sociais ou até pelos seus patrocinadores. Acaba perdendo patrocínio, por quê? Porque foi fiel a Deus, né, firmou-se ali, né, firmou o pé ali nos seus princípios e não arredou.
mas infelizmente muitos, para não perder a audiência, acaba sendo esses espetaculosos, como diz aqui, né? E acaba sendo, né, mudando. E, em vez de ele influenciar, ele é influenciado. Né? Quantos trocaria, né, a paz de estar com Cristo, né, ou poder ser testemunha genuína do Senhor Jesus, pregar a palavra, ser às vezes apedrejado, ser perseguido, troca, né, essa posição piedosa em troca de fama, em troca de ser chamado para né, ter milhões de likes, milhões de visualizações, não sei, para poder ser, né, apresentado em um programa de televisão, porque ele é um midiático famoso. Que Deus tenha misericórdia, né? Então a igreja tem que tomar esse cuidado, pregadores têm que tomar esse cuidado, cantores têm que tomar esse cuidado, porque a sutileza do diabo são, né, reais, ele não brinca, né? Ele quer realmente matar, roubar e destruir. Então, para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, que sejam celebridades do mundo artístico, que quer sejam jogadores e cantores famosos, e imploram por seguidores e like. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Então, em troca dessa esmolinha, desse like, desse desejo desenfreado de aparecer, né, acabam, então, né, vendendo, né, os seus princípios para falar para ficar em cima do muro, para poder não ofender, né, alguém. Que Deus tenha misericórdia e que a igreja, né, embora no mundo virtual, ela tem que estar lá, no Senhor Jesus, ela não se pareça com o mundo. Da mesma maneira no mundo real. É por isso que a Bíblia nos orienta em tudo. Jesus, quando ora por nós ali, e no capítulo 17 de João, ele diz, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Né? E ele orou não para que Deus nos tirasse do mundo, mas que Deus nos guardasse no mundo real e no mundo virtual. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o mundanismo. Vamos lá para o terceiro tópico agora, irmão Evandro, né, que vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais. Então temos dois subtópicos, um é o sensualismo e o outro é o narcisismo. Eu vou dar início agora nesse tópico, irmão. O primeiro subtópico do terceiro tópico, igreja e os pecados virtuais. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Infelizmente não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, entre outras mídias sociais, quando usamos de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Aqui nós temos nesse primeiro subtópico, falando sobre o sensualismo, né? É a mesma coisa de ser profano, né, irmão Fernando? Porque Isso. a sensualidade exposta nas redes sociais, ela escandaliza não só a pessoa, o ministério, ela escandaliza a sociedade a qual a pessoa que está praticando a sensualidade virtual faz, ela tem uma identidade mal vista. Às vezes você posta uma foto lá, por mais simples que ela seja, todo mundo, seus amigos tudinho vai lá e vê. Então, a gente tem visto aí o quanto está havendo desfacelamento familiar,
por conta do sensualismo virtual. As pessoas perderam a vergonha. Os irmãos perderam a vergonha. Quando você pensa que o irmão está ali, ou a irmã está adorando ali em espírito e em verdade, você acaba se deparando com coisas na internet que deixa você de cabelos arrepiados por conta da sensualidade. Quantos relacionamentos não tem, irmão Fernando, extraconjugal de forma virtual? Isso. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo 139 que o Senhor sonda os nossos corações. É verdade. E Ele sabe tudo que se faz. Antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente vai pronunciar. Olha o poder de Deus. E essas pessoas que fazem uso da sensualidade no mundo virtual não estão percebendo, não estão tendo essa percepção de que eu posso ficar escondido de pessoas, eu posso ficar em off de pessoas de forma visível, mas eu não posso esconder nem os meus pensamentos de Deus. Só Jesus tem o poder de ler os nossos pensamentos. O diabo ele não tem, irmão Fernando. Então, ele usa essa outra artimanha do sensualismo para exatamente polarizar a igreja, né? Porque o mundo ele por si só já é polarizado. Mas aqui nesse tópico a gente está falando de igreja. Apesar de sensualismo, a gente está falando de conduta cristã. Então, cristãos que se comportam de forma sensual, que pratica sensualidade, que adultera virtualmente, é a mesma coisa de adulterar visivelmente. Mas a artificialidade é tão grande, irmão Fernando, que as pessoas se tornam convincentes de que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. É a terra Ninguém de está ninguém, vendo. né? Pois é, rapaz, olha, você tem que se preocupar com Deus, com o advogado, com o grande que vê tudo. Não tem que se preocupar com pessoas. Isso que é o importante, porque a Bíblia diz, nós não precisamos nem temer aquele que pode matar o corpo, mas não fazer nada com a alma. Mas nós devemos temer, porque ele pode, né, tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno, né? Exato, e as Então, pessoas não estão. Aproveitam o estar só para praticar adultério, para sensualizar. Irmão Evandro, e interessante também, né, quando vai falar agora sobre o narcisismo, está associado, né, ao sensualismo, porque o sensualismo a pessoa quer se mostrar ou quer ver, né? Isso. Ou quer se mostrar ou quer ver alguma coisa que não devia. A Bíblia diz, né, estudávamos em lição passada, né, está escrito, não adulterarás. Aí Jesus diz, né, mas aquele que cobiçar no seu coração já cometeu o adultério. Então a gente vê que o sensualismo nas redes, né, já se torna adultério. Tanto quem se mostra, quem está ali buscando aquela, né, ser elogiado, né, pela sua beleza, tanto quanto aquele que está cobiçando e acaba elogiando e começa a ser aí um relacionamento virtual que, como o irmão falou, pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Deus é tudo. E às vezes a pessoa coloca ali e você coloca lá uma fotografia, ela não, às vezes não recebe nada ali. Automaticamente ela recebe apenas ali a pessoa linda, recebe ali um elogio, mas alguém clica lá e envia no bate-papo, só Jesus sabe esse momento aí o que se foi dito. no particular, né? No privado. Exato. Só a misericórdia. E o narcisismo está associado também a isso. O narcisismo, ele vem, né, da mitologia grega, de Narciso. Narciso, ele desprezou lá uma ninfa e ele foi condenado, foi amaldiçoado a se apaixonar pela própria imagem dele, a ponto dele ficar olhando o reflexo nas águas, e ele gostava tanto dele mesmo que acabou se afogando, mergulhou ali nas águas querendo abraçá-lo, né? E acabou sucumbindo ali naquelas águas. Ou seja, é esse amor pela sua própria imagem.
E, conforme a medicina, é um distúrbio psicológico. E hoje muitos estão doentes, né, nesse aspecto, buscando, né, desenfreadamente aparecer, né, tira N fotos, né, toda hora está tirando foto para postar nas redes sociais, e se ninguém der like, pronto, a pessoa adoece. Então por quê? Porque ela quer, né, exibir a sua imagem, ela está, né, realmente amando a sua imagem. Ela não está amando a si mesma, ela está idolatrando a própria imagem. Então é a geração do selfie, como o irmão falou, do livro que o irmão, né, citou aí o autor. Então as pessoas, elas são amantes de si mesmo, como diz lá em 2 Timóteo 3,2. O desejo de ser visto, admirado, tornou-se obsessivo e doentio. Então é uma doença, é um distúrbio. Aí aqui na lição vai falar assim, quando é um adolescente, né, não é normal, né, não devia acontecer, é preocupante, mas ainda tem como reparar. Né? Um adolescente está buscando a identidade, está se formando, né? Dá ainda para você parar. E quando é um adulto? Quando é alguém que já maduro, que já deveria ter, né, noção dessas coisas, acaba também caindo, né, nessa cilada do diabo e se tornando também preocupado com a imagem a tal ponto que tem que postar fotos e mais fotos, né, e buscando ali uma aceitação, uma identidade, né, virtual, que não serve para muita coisa não, a não ser para adoecer e para engordar, né, o ego dessa pessoa. Então são esses os pecados virtuais, apenas 2. Se a gente fosse elencar aqui, ia falar aqui até meia-noite, mas o comentarista da lição resumiu nesses 2 aqui para, né, para esse estudo, né, para ser mais objetivo, né? E o 4º ponto, que diz as mídias sociais e o ID de Jesus. O primeiro subtópico vai falar da seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Sim, irmão Fernando. A Bíblia, o ID de Jesus não é somente físico, virtual também. Porque, Paulo fazia isso, né, pelas cartas, né? E isso, Paulo fazia isso pelas cartas, né? E esse ID virtual, ele é mais fácil do que o de Paulo. É menos espinhoso, mas não deixa de ser um desafio. E necessário e urgente, né? Não deixa de ser um desafio. Eis o grande desafio, irmão Fernando. O ID virtual. Porque evangelizar somente virtual é fácil. Trazer ele do virtual para o real, aí é onde está o desafio. O grande desafio, trazer ele do virtual para o real. Nós, como igreja, precisamos cumprir este ID. Muitas vezes você tem um laço de amigos gigantesco na internet. E em nenhum momento você entra lá e conversa com alguém. Eu fazia muito isso. Irmão Fernando. E de um tempo para cá, as redes sociais foram aumentando e algumas que é melhor de você fazer isso foi diminuindo a frequência de pessoas lá. Isso. O MSN, por exemplo, era o melhor meio, né, irmão Fernando? Já conversava direto, né? Exatamente, desses de hoje, desses atuais hoje, era o melhor que se tinha. Mas mesmo assim, a gente precisa, como igreja, cumprir esse ID. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Então, por isso que é importante que a gente pregue o evangelho, mas sem demonização. Isso. Porque é como eu falei antes, a gente pode achar que
não estamos sendo vistos por pessoas, mas tudo que a gente digita, Deus vê. O que a gente vai digitar, ele já sabe como que a gente vai falar. Então, por isso que deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deva ser semeada. A internet, irmão Fernando, é um campo vasto, uma seara gigantesca, no qual nós podemos não só semear aqui no Brasil, mas por todo o mundo. Por isso que diz, ide por todo o mundo. Olha a palavra como está bem colocada, irmão Fernando. Ide por todo o mundo. Isso está relacionado ao mundo virtual. Porque Deus fala por todo mundo, independente de local pessoal, virtual, físico, seja como for. É importante que nós venhamos a semear no reino de Deus. Essa palavra viva, né? Exato, a palavra ela precisa ser levada aos confins da terra, né? Como o Senhor nos orientou, e de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Então precisamos semear na seara virtual com força, de forma ferrenha. As minhas redes sociais, elas têm muito verso, muita coisa de Deus, porque quando eu não era cristão, irmão Fernando, eu perdi muito tempo da minha vida. E hoje, né, a minha tristeza é o meu andar, né, a falta do meu andar, mas a minha felicidade é pregar a palavra de Deus, evangelizar. Eu não tenho oportunidade física ainda, mas eu aproveito esses meios e saio evangelizando, porque a seara ela é grande, a seara virtual ela é imensa. Talvez ela seja maior do que a física, né, irmão Fernando? Para mim, por exemplo, ela é maior do que a física, porque eu não posso ir para lugar nenhum. Preciso que alguém me dê uma força para poder eu ir. Mas através do virtual eu posso semear. É como Paulo dizia, né? Ele estava preso, mas a palavra não, né? Então, Exato. mesmo ele preso, o evangelho ia embora. O irmão também. Exatamente. Então, o espaço virtual está aí. E para finalizar esse tópico, deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser ajuntados no espaço real. Isso. Isto é, na igreja local, é no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Então, o comentarista da lição aqui deixou aqui claro, né? A gente deve sim cumprir o ID no virtual, mas temos que trazer para o mundo físico, o espaço físico, né? Que é o nosso, que vai consolidar, aliás, a pessoa. Eu sempre convido, irmão Fernando. Então, a gente como igreja, a gente tem que convidar, mesmo que eles não venham. Uma hora vai passar, como o pastor pregou aí uma semana passada, ele disse, eu não prego, ele estava falando sobre evangelização, e aí ele faz um trabalho de evangelização nos finais de semana, né, irmão Fernando? Não sei se o senhor tem conhecimento, e há 8 dias atrás ele falou sobre essa evangelização que ele faz lá na feira, aqui de Nossa Senhora da Glória. Então, o que acontece? Ele vai lá, ele entrega os folhetinhos, faz lá a missão dele e Deus abençoe. Quando ele menos espera, vai a pessoa na igreja. Glória a Deus, né? Porque semeou. E então, o celeiro é a igreja, né? Fazer isso, parceiro. Tem que colher e juntar no celeiro, que é a igreja. Exato, E o celeiro é a casa do Senhor, né? Amém. Então, essa seara, né, é grande e agora está mais extensa, né? Pois nós agora visualizamos muito mais longe. Nos dias de Jesus, Jesus diz, olha aí os campos, como estão brancos. Mas a nossa visão agora, né, estendeu, né? Ela vai até os confins da terra para ser anunciada. Né? A minha esposa ela tem... A amplitude aumentou no Fernando. A minha esposa tem a rádio aleluia.net, né? E às vezes eu olho na estatística, pessoas do Oriente Médio,
né, da China, pessoas da África, né, ouviram ali a rádio em algum momento. Então, mesmo a rádio lá tocando sozinha, às vezes, tem pessoas que estão ouvindo que a gente nem imagina quem é e está sendo alcançada pela palavra de Deus, né? Por último, é o pastoreio virtual, né? Então, aqui o comentário da lição vai nos dar aqui essa orientação de que os pastores, os líderes, devem usar esse instrumento, essas ferramentas, para também, né, agregar os grupos, né, as pessoas, formar grupos, né, de WhatsApp, não só para comunicação, né, como diz aqui. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas igrejas, em suas congregações, e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Então vai ter ensino, vai ter estudo, vai ter alguma exortação. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus, né? Então, por isso que a gente não pode demonizar, né? Dizer, não, isso é do diabo, não vou usar. Antigamente era a televisão, né? A televisão era do diabo. Mas hoje está cheio de... Os pastores estão usando esse instrumento e pregando lá na televisão. Então a gente não pode demonizar, né, as tecnologias. A gente tem que saber filtrar, saber usar, se comportar espiritualmente, né, como um crente na rede social e utilizá-la para o serviço em prol do reino de Deus. Concluindo, chegamos ao final de mais uma lição e desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual, né? Só um pouquinho, e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Glória a Deus. Irmão Evandro, deixe suas considerações finais, pois já estamos concluindo nossa lição de hoje. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui ministrando juntos mais uma aula, e ao você também, irmão Fernando, por sempre nos convidar de alguma forma. Hoje nós fizemos pela primeira vez virtual. Isso. Não imaginava como ia ser, mas eu digo, vamos lá. Deus, a gente coloca Deus na frente e Ele vai nos ajudando a falar aquilo que é necessário para todos que nos ouvem. E você que está ouvindo, assistindo essa aula neste momento no canal, prossigamos em conhecer o Senhor, que você comente aí nas nossas lições, peça alguma ajuda se necessitar para entender algum assunto da lição, que a gente está disponível. O irmão Fernando é o moderador aí. Estamos atentos a responder os comentários, né? Exatamente. De vez em quando eu vou lá e comento, irmão Fernando. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém, né? Que os amados fiquem na paz. E na próxima semana estaremos mais uma vez estudando com os nossos queridos, né, irmãos e aprendendo mais a lição, né? Já está quase no finalzinho da lição, já está na 11. Já tem um tema do próximo trimestre. Então, os irmãos acompanham o canal, que sempre a gente está, né, fazendo esse trabalho. E os irmãos, né, colaborem, curtindo, comentando e compartilhando. Amém? Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.